Olá pessoal, bem, nesse vídeo aqui eu queria comentar um pouco sobre medida de performance em aplicações que trabalham com alguma técnica, né, de implementação paralela. Isso é uma pergunta que eu costumo receber constantemente, né? Por exemplo, eu tenho uma aplicação sequencial e aí eu implemento essa aplicação em paralelo, né, usando aí mais de uma linha de execução. E como é que eu faço para avaliar se essa aplicação, né, implementada de forma paralela, ela foi melhor do que essa versão sequencial? Como é que eu consigo ter uma métrica, né, que me diz se essa aplicação ela teve, né, uma melhoria de performance ou não? Então, são questões, né, que a gente precisa, toda vez que é, trabalhamos com programação paralela, precisamos responder, né? Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação sequencial e aí eu implemento essa aplicação sequencial usando, por exemplo, 2 threads, tá? Ou 3 threads ou 4 threads, né? Qual é a melhor configuração? Então, são questões que a gente precisa realmente avaliar, tá? E isso é uma pergunta recorrente que geralmente, né, eu recebo, e aí eu achei interessante fazer um vídeo sobre isso, tá? Inclusive eu vou trazer uma aplicação também mostrando como a gente faz isso no código, né? Como a gente faz essa avaliação, tá? Primeiramente, né, a gente precisa entender que é importante isolar o máximo, né, a porção sequencial que nós transformamos em paralelo. Então, por exemplo, se nós imaginarmos, né, um jogo, e esse jogo a gente sabe que ele tem um game loop, né? Ou seja, ele tem algumas funções que elas são repetidas aí a cada instante de tempo, né? Então, essa iteração do game loop, né, a gente pode dizer, por exemplo, que tem o update, tá? Onde você atualiza os atores, né, daquele jogo. Você tem uma função que calcula física, você tem uma função que calcula animação, e aí, né, existe um conjunto aí de funções que elas são executadas a cada ciclo desse loop, né? E, por exemplo, se eu estiver paralelizando somente a parte de colisão, né, a parte de física, é importante que eu isole esse código, essa parte do código, de forma, né, a medir somente essa porção do código que eu paralelizei, tá? Porque muitas vezes, né, se a gente considerar, por exemplo, toda a iteração, tá? Toda a iteração desse game loop, o que pode acontecer é algumas funções sofrerem algum tipo de perturbações, né, vamos dizer assim, durante a sua execução. Então, por exemplo, durante a renderização, né, o que pode acontecer? Eu posso ter algum tipo de delay no meu driver de renderização, né, e que pode acontecer uma vez durante uma iteração e na outra não. Então, eu posso ter uma variação nessas funções, tá? E à medida que eu consigo isolar, né, essa parte do código que eu estou realmente querendo avaliar, eu sofro menos desse tipo de problema, desse tipo aí de flutuação, tá? Bom, então, sabendo disso, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isolar a parte do código que está sendo implementado em paralelo, né, medir o tempo daquela parte do código e aí avaliar, né, se essa implementação em paralelo ela foi melhor do que a implementação sequencial, tá? E qual a configuração paralelo, né? Quantos números de threads, por exemplo, faz mais sentido eu usar de forma que eu ganho maior performance, né? Toda vez que a gente fala de performance, né, a gente fala aí de aumentar o recurso computacional, né, e reduzir o tempo de processamento na mesma proporção que eu aumentei o recurso computacional, tá? Então, se eu aumentar o recurso computacional, por exemplo, né, em 4 vezes, eu quero reduzir o tempo em 4 vezes também em relação ao tempo sequencial,
tá? E aí a gente chega numa métrica, né, chamada SpeedUp, tá? O que é o SpeedUp, né? O SpeedUp, ele é definido como o tempo sequencial, tá, dividido sobre o tempo paralelo, né? Então essa razão ela me informa o SpeedUp. E aí se eu tenho um SpeedUp, né, de 2, por exemplo, né, ou seja, a minha aplicação em paralelo ela foi 2 vezes mais rápida do que a minha versão sequencial, tá? Isso nem sempre pode ser um fator aí, né, de uma boa métrica. Por quê? Porque se eu estiver usando, por exemplo, 4 processadores, né, e eu tiver somente uma melhora de performance de 2 vezes, repare que eu ainda estou abaixo, né, da minha performance ideal para 4 processadores. Então, quando a gente fala de SpeedUp teórico, né, basicamente ele é o quê? É você aumentar o recurso computacional, tá, em uma proporção X, por exemplo, e você reduzir o tempo de processamento na mesma proporção X. Tá? Então, esse é o SpeedUp teórico, né? Nesse caso, a gente tem, voltando para o exemplo anterior, se eu aumentei o número de processadores em 4 para poder executar uma determinada tarefa, eu espero, então, reduzir o tempo em 4, né? Ou seja, eu espero um SpeedUp de 4, SpeedUp teórico de 4. Tá? Só que isso, geralmente, né, é difícil de acontecer porque muitas vezes a gente sofre alguma interferência do próprio sistema operacional, né? Às vezes você está executando a sua aplicação e, de repente, ela pode sofrer uma preempção, alguma operação do sistema operacional sendo executada naquele mesmo momento que pode interferir na execução da sua aplicação. Então, são questões, tá, que geralmente elas influenciam no seu SpeedUp, né? Mas aí, ainda assim, o SpeedUp é uma métrica muito importante para a gente poder avaliar o ganho, né, daquela aplicação implementada de forma paralela, tá? E uma coisa muito importante, além disso, né, é você trabalhar com médias, tá? Então, por exemplo, eu não vou computar somente um ciclo de iteração, né, e vou calcular o tempo e vou verificar se esse tempo é melhor do que, tá, o tempo da versão sequencial, né? Eu preciso trabalhar com uma média, tá? Por quê? Justamente por conta dessa flutuação, né? Uma hora você pode ter a iteração sendo executada de forma mais rápida, outra hora mais lenta, e aí é importante que você tire uma média, tá, dessa execução, né, para poder realmente ter um cálculo mais preciso. E quando a gente fala de média, né, a gente está falando de coletar valores por um determinado período de tempo. E nesse caso, existe, né, o que a gente chama de outliers. Tá? O que são os outliers? Né? São valores que são muito fora da média. Tá? A gente vai ver, inclusive, um pouco, né, desses outliers na aplicação de exemplo. Então, outra coisa importante é a gente remover esses outliers, ou seja, os maiores valores, né, e os menores valores, tá? De forma que você pegue somente aqueles valores centrais ali da sua média para poder fazer, né, esse cálculo. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante que nós devemos ter em mente, né, na hora que formos computar a média de execução de uma aplicação. Bem, pessoal, então aqui a gente tem um código onde a gente implementa a mecânica de um jogo do tipo Bullet Hell, né? Ou seja, é uma mecânica, na verdade é um jogo, né, onde você tem muitos projéteis na tela e você tem às vezes muitos inimigos. Então, basicamente, esse projeto ele faz isso, né? Ele não tem a mecânica do jogo propriamente dito, né? Mas ele simula essa quantidade de projéteis e de inimigos. Então, só para a gente dar uma olhada aqui, eu vou inicializar o projeto para vocês verem. Bom, então aqui eu tenho uma tela, né, onde cada quadrado verde ele representa aí ou um inimigo, né, ou um obstáculo do cenário. Então isso ficaria a cargo aí do desenvolvedor. E aí, né, esses quadrados verdes eles poderiam sofrer colisão
com os projéteis, tá? Então eu vou lançar aqui uma coleção de projéteis. Repare que ele inicia do centro da tela, né, e vai se expandindo, vai passando aí por toda a tela. Conforme ele vai colidindo com esses objetos, né, ele vai mudando a cor dos objetos, né, para cinza, conforme vocês podem ver aqui, tá? Então isso, né, é um sistema de teste de colisão. Então vou fechar aqui. E o nosso objetivo é justamente fazer esse cálculo, tá? Para ver qual é o ganho que a gente tem. Então aqui eu tenho basicamente, né, algumas classes. Eu tenho aqui a minha classe main, tá? Que ela cria aqui uma instância, né, desse objeto game. E esse objeto game, ele é um JFrame, né, que implementa aí Runnable. Então ele é uma thread, tá? E define aqui algumas variáveis, né, algumas constantes. Eu acho que a parte mais importante aqui, né, nesse código é a gente avaliar como é que está sendo utilizado, né, como é que eu estou organizando essa cena e esses bullets. Então a cena, ela é representada por um objeto da classe Scene, né, que ele armazena aqueles quadrados, tá? Ou seja, são os objetos do meu cenário. E aqui eu tenho uma lista de bullets, né, que à medida que eu pressiono aqui o botão, a barra de espaço, ele gera, né, aquele bullet que vocês viram anteriormente. Então ele armazena, tá, numa coleção, né, de forma que eu possa ir acrescentando bullets à medida que o usuário pressione a barra de espaços. Aqui nesse construtor, basicamente ele está configurando uma janela, né, e aqui eu tenho uma instância, tá? Eu estou instanciando aqui na verdade uma rede thread, só que como a gente está trabalhando com uma thread só, simulando o processamento sequencial, né, eu estou usando somente uma instância, tá, desse Processing Bullet Collision. Aqui eu tenho o método Start Game, né, que ele cria a cena e coloca essa thread para funcionar. O Stop Game, ele para o funcionamento da thread, né, e termina o jogo. E o método mais importante aqui, que é o Run. Né? O que a gente tem no Run? A gente tem o Update e o Draw. Na verdade, são os principais métodos aqui dessa classe jogo. E uma instrução que coloca a thread para poder adormecer por um período especificado. Tá? Bom, então o método Draw, ele basicamente pega, tá, os meus elementos da minha cena e renderiza, né, conforme está especificado aqui, e faz a mesma coisa pro bullets, né? Cada bullet ele vem aqui e renderiza, tá? Deixa eu minimizar aqui. E agora a gente tem o método update. Então aqui o método update, ele basicamente, eu estou usando um semáforo, tá, para poder controlar o acesso a esse buffer e evitar acesso concorrente do teste de colisão, né, com o pressionar da barra de espaço, que adiciona mais bullets nessa coleção, então daria um problema de acesso concorrente. Aqui basicamente, né, o que a gente está fazendo? A gente está percorrendo o número de threads, né, e está criando para cada distância, né, para cada posição desse vetor, para cada índice desse vetor, a gente está criando um objeto da classe Bullet Processing. Né? Essa classe basicamente é a classe que vai realizar o teste de colisão, né, com os bullets, tá? E aí eu passo para ela a cena, né, que é os elementos que ele vai testar colisão em relação aos bullets, tá? E inicializo a thread. Né? Reparem aqui que eu estou passando também uma lista, né, de bullets, só que eu estou fazendo um slice, né? Estou fazendo um corte dessa lista. Como a gente está trabalhando aqui somente com uma thread, eu vou passar o 0, né, que é o índice inicial, e a quantidade de bullets que eu tenho nessa coleção.
né? Então, nesse caso, para uma thread, o bullet processing vai fazer todo o processamento, né, de todos os bullets aqui, tá? Bom, e aí, só para a gente verificar como é que está funcionando essa classe, ele recebe aqui, tá, um objeto, né, do tipo scene, e armazena localmente, tá, uma referência, e uma lista do tipo bullet também armazena localmente. Por quê? Porque quando eu chamar o método start, né, ele vai executar essa função, e repare que para cada bullet, né, que está aqui nessa lista, ele vai avaliar, tá, se colidiu com algum objeto do cenário, né? Então eu tenho aqui uma iteração dentro da outra, que nesse caso, né, se a gente tiver mais ou menos o mesmo número de bullets e o mesmo número de objetos na cena, a gente diz que a gente tem uma complexidade computacional aí quadrática. E aí é interessante, né, a gente utilizar alguma técnica de particionamento, né, do espaço ou agregação de elementos do cenário para poder evitar essa complexidade quadrática, tá? Então, basicamente, esse é o código, tá, de teste de colisão. Aí aqui no nosso... deixa eu voltar para cá. No nosso update, o que a gente quer fazer? A gente quer testar, né, a versão paralela da versão sequencial. Tá? E para a gente fazer isso, o que nós fazemos aqui é o seguinte, a gente calcula, né? Então repare que o cálculo, né, que a porção que está sendo paralelizada é essa daqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou computar o tempo inicial, vou usar aqui a função system current time millis, né, que ele me retorna o tempo atual em milissegundos. E aqui embaixo, o que eu faço? Eu pego agora, né, o tempo final, tá? O tempo atual, né? Desde que esse processamento começou até ele terminar, tá? Então aqui eu tenho o tempo inicial e aqui eu tenho o tempo final. E aí eu preciso extrair a diferença para saber quanto, né, de fato foi o tempo utilizado nesse processamento, tá? Então eu vou usar aqui, eu vou criar uma variável chamada time, né? Vai ser igual ao que? Ao processamento final menos o processamento inicial. Tá? Então dessa forma eu consegui, né, trazer aí a duração, tá, desse processo, né? E agora, basicamente, o que eu preciso fazer é salvar isso em algum lugar. Então, aqui nessa minha classe game, eu tenho um arquivo, né, que ele foi criado, tá? E eu vou utilizá-lo para poder armazenar essas informações. Então, vou colocar aqui, ó, file.write, write, né? Eu vou usar essa função e eu vou passar os valores que eu quero armazenar. Então, o primeiro valor, a primeira informação que eu quero armazenar é a quantidade de bullets na tela. Então, eu vou colocar aqui bullets.size. E como eu estou trabalhando no formato CSV, no formato separado por ponto e vírgula, eu vou colocar aqui um mais, ponto e vírgula, e, né, quero colocar também o tempo, tá? Então eu vou colocar aqui time, né, e mais uma quebra de linha. Né? Então dessa forma eu salvei essa informação. Na verdade, todo write ele pode causar uma exceção, né? Então eu vou colocar ele entre try catch e aí nós resolvemos, tá, nosso problema. O que é importante ressaltar é que toda vez que a gente inicializa uma thread, né, automaticamente a nossa próxima instrução ela começa a ser executada, porque isso daqui está sendo realizado em paralelo com o que está acontecendo aqui,
tá? Então, se eu calcular o tempo final aqui antes de esperar essa thread terminar, eu estou calculando o tempo aqui que ele é, né? Ele não reflete realmente de fato o tempo que a minha thread está processando, tá? Então, o que eu preciso fazer? Né? Eu vou copiar esse trecho do código aqui de cima e aí eu vou basicamente fazer um join, tá? Vou pedir para minha thread ela sincronizar, né? A minha thread principal sincronizar com essa thread aqui do Processing Bullet Collision. Então, eu vou usar aqui o join, tá? Novamente, preciso colocar um try catch, né? Para poder... porque o join ele pode também causar uma exceção. Então, tá aqui, tá? Inicializei a thread, ela começou a calcular o número de colisões que teve com cada bullet, né? E aí eu espero ela terminar através desse join para poder verificar quanto tempo essa thread ela utilizou. Tá? Vamos fazer, então, a princípio, esse daqui é o código, né? O que a gente vai fazer agora é aumentar o número de objetos para poder, né, garantir um processamento um pouco maior e o número de bullets. Tá? Eu vou colocar aqui 1800. Então vamos calcular, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse código, tá? Vou dar um play. Então agora repare que agora eu tenho mais, né, objetos no cenário e aí vou apertar aqui a barra de espaço. Olha lá, agora eu tenho 1800 tiros sendo atualizados, né, e tendo a sua colisão sendo verificada com esses elementos. Então eu vou parar aqui agora. Vamos dar uma olhada aqui nesse arquivo que foi gerado. Deixa eu dar um refresh aqui nesse projeto. Bem, então a gente tem aqui, né, o nosso arquivo com os bullets e o time, né? Esse time aqui é o tempo de processamento, tá? O tempo de processamento, no nosso caso, sequencial, né? Reparem que eu fico com algumas iterações, né, sem nenhum bullet na tela. Eu só começo a ter o bullet a partir do momento que eu pressiono, né, o botão de barra de espaço. E aí, a partir do momento que eu pressiono esse botão, repara que ele gera um pico aqui, né, de tempo, ó, 51, 47. Depois ele meio que estabiliza, né, entre 10, 12, 17. O grande problema da gente calcular a média do jeito que está, né, é que existem valores aqui, esses dois aqui, por exemplo, né, que são muito altos, muito fora aí da média. A média está entre, né, 18, 13, 14, e esse daqui, 51 e 47, estão completamente fora da média. Nesse caso, isso pode gerar problemas, né? Ele não vai refletir exatamente o que a gente, o tempo, né, que foi utilizado aí para esse cálculo de colisão. Bem, para resolver esse problema, normalmente o que a gente faz é remover esses valores que são muito abaixo, né, da média ali, da mediana, ou muito acima, como esse caso aqui que a gente está vendo. Tá? Esses valores, eles são chamados de outliers, tá? Porque eles estão, né, nos extremos aí da média de valores. E aí depois que a gente tira esses dois valores, tá? Esses dois valores são os valores mais altos, e se a gente for procurar aqui, provavelmente a gente vai ter um valor também, ó, 9. Né? O 9, 10, etc., ele poderia ser considerado um outlier, mas a gente pode ver aqui que ele está sendo está se repetindo bastante, né, nesse processo. Então repare que agora a gente tem aqui os nossos valores. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. E aí eu vou tirar esses elementos que estão com 0, tá, para poder não prejudicar a média. E esses dois valores aqui, né, que são valores muito extremos em relação ao que a gente tem aqui durante a execução da aplicação. E aí eu vou calcular a média, tá? Então vou usar a função média, passando aqui, né, todos esses valores. Então eu
calculamos a média. Então esse valor aqui, né, é a média de tempo, tá, que foi dispendido aí por esse processamento, né, single thread. Tá? Então repare que a gente teve uma média aí de 11,15, né, milissegundos para poder executar essa operação. Né? E agora o que a gente vai fazer é processar isso em paralelo para ver se a gente diminui, né, esse tempo. E para a gente processar isso em paralelo, a gente precisa fazer umas modificações. A primeira delas, né, eu vou trabalhar com 2 threads, então eu vou colocar 2 aqui, tá? E aí o próprio código vai se autogerenciar. Agora, o que eu faço? A gente tem aqui um método update. Então aqui, ó. Esse método update, né, a gente vai precisar agora especificar qual é a lista, né, quantos elementos e quais elementos cada thread dessa vai processar. Porque agora a gente tem dois elementos nesse vetor, tá, que vai fazer o processamento do cálculo de colisão. Para isso, eu vou criar aqui uma variável, né? Já que a gente tem 2 threads, eu vou dividir a quantidade de elementos em 2. Então eu vou especificar aqui num elements thread, tá? Número de elementos por thread vai ser igual ao quê? Ao número, né, de bullets que nós temos dividido pelo número de threads, né? Então, o número de threads. Tá, e agora a gente precisa especificar quais elementos, né, que a thread vai processar. Então, aqui, eu vou criar aqui uma variável chamada offset aqui dentro dessa iteração, offset init, né, que é igual ao quê? Que é igual ao número elementos por thread multiplicado por i. Tá? Por que multiplicado por i? Vamos imaginar aqui, né? A thread 0 ela vai começar onde? Quando i vale 0, né, essa primeira thread aqui, ela vai começar onde? Número de elementos multiplicados por i, né, i valendo 0, aqui vai dar 0. Então o offset inicial vai ser 0, que é o que a gente quer, a primeira thread. E ele vai até onde? Né? Ele vai começar no índice 0 e vai até onde? Vai até metade, né, desse array, desse número de elementos. Tá? Para ele ir até metade, a gente faz o seguinte, a gente pega o offset init e soma o número de elementos por thread. Então repare, se eu tenho um array de 500 bullets, né, e eu tenho 2 threads, aí a primeira thread, aqui, isso daqui vai valer 0, vai começar do ponto 0, né, vai começar do índice 0, e vai até qual índice? 0 mais número de elementos por thread. Então ele vai até 250, né, se a gente tem um array de bullets de 500. E aí, o próximo for, isso daqui vai valer i. Aqui vai valer 1, né? I vai valer 1 na próxima iteração. Aqui, multiplicar o número de elementos por thread vai dar 250, né? Então, o que eu faço? Offset init que vai ser 250, tá? E o offset final, 250 mais o número de elementos por thread, 250. Então dá 500, ele vai de 250 até 500, tá? Esse primeiro parâmetro aqui, ele é inclusivo, né? E esse segundo parâmetro, ele é exclusivo. Bom, então agora nós conseguimos resolver essa situação aqui, tá? Basicamente, né, a gente tem agora um código que executa em paralelo e usando aí, né, essa divisão de forma dinâmica. Se eu chegar aqui e dividir colocar número de threads igual a 3, ele vai pegar e vai dividir por 3 de forma dinâmica aí, tá? É importante ressaltar aqui, né, que esse tipo de paralelismo é o que a gente chama de paralelismo de dados, né, já que a gente está processando os dados de forma concorrente, tá? E é importante também ressaltar que como esses dados eles são independentes,
eu posso processar esses dados sem nenhum tipo de necessidade de acessar propriedades dos outros dados, né, que fazem parte do processamento das outras threads, por exemplo, fica muito mais trivial de eu obter aí uma performance, né, melhor comparando a outros problemas que existem em dependência de dados. Então, o que a gente vai fazer? Vamos executar aqui, porque o código agora ele já está calculando o tempo e está colocando esse tempo aí no arquivo. Eu vou executar novamente, eu vou salvar e vou executar novamente esse código. Vamos lá. Então, repare que eu estou deixando minha simulação executar, né, e vou parar ela por aqui. Tá? Então, ele gerou agora, vou dar um refresh novamente aqui nesse projeto. Vamos ver. Então, ele começou aqui, ó. Reparem agora o pico, né, que eu tive de início de processamento, ó, 66, né, muito maior do que o sequencial. E aí ele foi reduzindo. Mas a média, ela ficou, né, bem menor do que a versão paralela, do que a versão sequencial. Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar esse arquivo e vamos jogar ele para cá também. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Eu vou tirar esses elementos zerados e vou tirar os dois outliers que nós temos aqui. Então, excluir. E agora eu vou tirar a média. Vamos aqui a função média. Né? Se a gente voltar para cá, vamos colocar aqui no paralelo. 6.57. Uma coisa, e aí como é que a gente avalia, né, se a performance... Será que esse 6.57 é um bom valor, né, para a gente continuar nessa versão, né, com duas threads? Para a gente fazer essa avaliação, a gente usa o que a gente chama de speedup. Speedup, tá, é igual ao tempo sequencial dividido pelo tempo paralelo. Então, se a gente colocando esses valores aqui, ficaria tempo sequencial 11, né, dividido pelo tempo paralelo 6. Então, reparem que ele deu um valor de 1.69. Tá? Se eu coloquei dois processadores para poder fazer esse processamento aqui, né, que eu fiz sequencialmente, eu espero o quê? Eu espero reduzir o tempo pela metade, tá? Então eu espero ter um speedup de 2, já que eu aumentei em 2, né? Se eu colocasse 4 processadores, eu teria como expectativa, como speedup teórico, aumentar em 4, né? Ter um speedup de 4. Só que, como vocês podem ver aqui, o speedup ele não aumentou em 2, tá? Ele aumentou em 1.69. É muito difícil a gente chegar no speedup teórico. Dessa forma, quando a gente fala que a gente tem 1.7 aqui, praticamente, né, de speedup, já é um ótimo ganho. Tá? Então isso, né, demonstra para a gente que aumentando o recurso computacional aqui em 2, ele foi interessante. Tá? Bom, pessoal, então nesse vídeo a gente viu aqui um pouco, né, sobre o funcionamento aí de métricas em aplicações paralelas, né, como eu faço para medir essas performances, tá? Vimos aí um pouco também do speedup teórico, né, do speedup real, que é exatamente aquele que nós obtemos, e como, né, calcular essa métrica removendo aí os outliers, que são valores que podem prejudicar, né, a nossa avaliação, já que eles contribuem, né, para o aumento aí do desvio padrão. Então, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que a gente discutiu aqui, coloque aí nos comentários, tá bom? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até mais.